Como analisar um edital de licitação? Essa é a pergunta que muitos me fazem. E diuturnamente tenho respondido da seguinte maneira. Analisar um edital significa identificar o sucesso ou o fracasso da execução contratual. Professor Túlio, mas isso é muito pesado em relação às licitações públicas, não? A verdade tem que ser dita. Você sabe qual é o maior erro que o empresário comete quando busca um edital? Não estou enumerando um ou outro, estou tratando de maneira geral. E até gostaria de receber e-mails dizendo que não. Professor Túlio, eu não analiso só isso, eu analiso outros itens e me atenho efetivamente no que deve ser analisado. Mas então eu lanço esse desafio. Me encaminhe um e-mail dizendo quais são os itens que você tem mais dificuldade ao analisar um edital. Porque normalmente se observa apenas e tão somente o valor estimado da contratação. Então, aparentemente, o que chama a atenção em um edital de licitação seria o valor estimado da contratação. Valor este que a administração buscou no mercado privado, mediante a média dos preços praticados, ou utilizou outras fontes informativas. Mas eu lhe asseguro, ao observar apenas e tão somente o valor estimado da contratação, você estará cometendo um equívoco terrível ao participar dessa licitação. Pois o edital de licitação é o documento vinculativo, é a espinha dorsal da administração quando lança a necessidade da contratação de um serviço ou lança a necessidade da aquisição de um determinado produto. Então, o que é fundamental é que neste edital façamos um checklist para identificar as condições de participação. Mas, além das condições de participação, você também deve analisar as condições para execução do contrato. Isso é fundamental. Vamos aqui dar um exemplo. Condições de entrega do produto. 15 dias a partir da emissão da ordem de fornecimento ou 15 dias a partir da emissão do empenho. Até então, tudo bem. 15 dias é o prazo suficiente para você entregar esse produto? Bom, professor, eu preciso levar em consideração a localidade, o meio de transporte, a condição de já possuir ou não desse material para realizar a entrega. Todos esses fatores em relação ao levantamento dessa necessidade devem ser levados em consideração. Porque vamos então a outro exemplo crítico negativo. Você participa, ganha e na hora do vamos ver, na hora de entregar o produto, você não tem condições de entregar o produto no prazo. E aí você fica reiteradamente pedindo prorrogação desse prazo sem que haja uma justificativa plausível. Para os efeitos legais, quando você participou da licitação, você assumiu todos os compromissos decorrentes daquele ato convocatório. Significa que você conhece os seus termos e você deve atendê-los. Porque se você não atender aos prazos, às condições descritas no edital, várias situações surgirão, ocasionando e acarretando um prejuízo para a sua empresa. Vamos começar pelo mais simples, a aplicação de advertência e multa pela administração. E vamos para o mais pesado, o impedimento de contratar com aquele poder público por um prazo de 5 anos, conforme definido no artigo 7º da Lei 10.520, ou uma suspensão temporária prevista ali no inciso 3 do artigo 87 da Lei 8.666. E aí, se você descumprir esses prazos, as cláusulas contratuais, e não existir um motivo plausível para poder afastar qualquer tipo de penalidade, você sofrerá. Não é que você pode sofrer, você sofrerá as penalidades previstas na legislação. Então, a minha orientação inicial é que façamos uma análise estrita desse edital. E o que a gente deve analisar primeiramente nesse edital? O objeto e seus elementos característicos. Bom, a primeira pergunta que eu preciso responder
eu tenho conhecimento na execução desse objeto? Eu tenho condições de executá-lo fielmente em relação aos seus prazos, aos seus cronogramas de entrega? Bom, se a decisão chegar ao ponto de dizer, não, eu não tenho condições de entregar, eu nem passo para o próximo item. Por quê? Porque eu vou participar de uma licitação de forma indevida. Posso até ganhar essa licitação, mas eu não vou cumprir com o objeto. E eu sempre tenho um jargão popular. Não adianta ganhar a licitação. Você deve ganhar com a licitação. O que significa isso? Provavelmente você não é uma entidade sem fins econômicos e o seu objetivo é aferir o lucro. Ou não? Se for aferir o lucro, você deve, já desde este momento de analisar o objeto do contrato, estabelecer, eu vou obter lucro com essa licitação? Eu tenho condições ali de, vamos na pior das hipóteses, empatar, para pelo menos lá na frente poder receber um atestado de capacidade técnica, dizendo que eu entreguei dentro do prazo, nas condições estabelecidas no edital, e que eu estou apto a essa seleção novamente? Então, essas avaliações você deve fazê-lo, tá? Outro requisito importante que você deve analisar diz respeito aos prazos de execução. Então, o próprio artigo 40, inciso 2, disciplina estes prazos, ok? Então, em relação ao analisar o edital, tenhamos a seguinte convicção. Tudo o que for exigido para a participação na licitação e para a execução contratual, ou estará no edital, ou no termo de referência, ou na minuta de contrato. Então, quando nós mencionarmos analisar o edital, eu quero que você se atente comigo, pois nós temos que analisar o edital, nós temos que analisar o termo de referência e nós temos que analisar a minuta de contrato, se o contrato estiver sendo exigido para a celebração, ok? Então, pois bem, o objeto e seus elementos característicos, eu já defini que eu consigo atender em tempo e modo oportuno. Os prazos contratuais, eu consigo observar sem nenhum tipo de questionamento ou que, se porventura, atrasos, salvo aqueles atrasos, né, que são imprevisíveis ou se previsíveis, porém, de consequências incalculáveis. É importante também que nós, no edital, façamos a seguinte observação. Condições de apresentação da proposta. Primeiro, o edital ele é particionado em itens específicos. E o que nós estamos tratando aqui agora diz respeito à apresentação das propostas. Então, a proposta deverá ser digitada no vernáculo oficial, trazendo os seguintes requisitos, tais. Pois bem, deve ser assinada, deve ter prazo de validade. Cuidado com o prazo de validade da proposta. Isso já excluiu o licitante, pois não havia prazo de validade constando na proposta, em que pese o edital estabelecesse esse prazo de validade. Então, em relação à apresentação da proposta, observe a especificação técnica para verificar se não está direcionado a um determinado produto. Esse direcionamento é vedado pela legislação. Professor Túlio, a administração pública pode exigir marca de um determinado produto no seu edital? Até pode, desde que existam justificativas suficientes para poder fundamentar essa exigência, tá? Por vezes, eles também podem inserir a padronização como justificativa, mas isso tem que constar dos autos, tá, do processo licitatório, ok? Pois bem, geralmente, como você não está contratando a indústria para fornecer aquele produto, subentende-se que vários fornecedores poderiam ofertar aquela marca. Mas procure também observar se está sendo permitido a entrega de uma marca similar à que está sendo exigida de referência naquele edital. Ok? Se permitir o similar, você pode também apresentar o similar. Mas observe a regra que está sendo estipulada em relação àquele determinado objeto. Fique atento aos quantitativos. Fique atento ao valor estimado, pois a administração não pode contratar objeto cujo valor esteja acima do orçado por ela. Então, no edital de pregão, por exemplo, ela pode disponibilizar esse valor estimado para você. Então, a sua central de custo deve observar e vir participar com preço igual ou inferior àquela
licitação. Mas, Túlio, eu posso no pregão vir participando com um preço maior que o preço estimado? Até poderia, porque se você participar da fase de lance e, porventura, reduzir essa proposta escrita inicialmente apresentada, você estaria dentro do preço estimado pela administração. Muito cuidado, que nas concorrências você pode ser desclassificado, porque a própria Lei 8.666 diz que se você estiver acima do valor estimado para a contratação, lá você será desclassificado. Por quê? Porque o seu preço é inaceitável, ele está acima do valor orçado pela administração. Pois bem, estamos ainda na proposta, ok? Em relação a todos os elementos, geralmente o edital traz um modelo de apresentação de proposta. Procure seguir à risca aquele modelo para não criar nenhum tipo de discussão em relação a esse tipo de apresentação, ok? Muito bem, vamos imaginar que na apresentação da proposta está sendo exigido a apresentação de amostras, desde que fique consignado no instrumento convocatório o procedimento de apresentação e de avaliação dessas amostras, é perfeitamente possível se exigir. E também desde que esta exigência somente seja refletida ao primeiro colocado, depois da fase de lances no pregão e depois da fase de propostas comerciais nas outras modalidades de licitação. O que significa isso? Se estiver pedindo amostra para todo mundo, no âmbito federal, o Tribunal de Contas da União entende que essa exigência é inadequada. Amostra só para o licitante mais bem classificado, e desde que todos os requisitos de verificação e avaliação dessa amostra constem no edital. Por quê? Porque o pregoeiro vai avaliar a amostra, mas ele também tem que franquear oportunidade para que todos os participantes ou todos os interessados possam também fazer a avaliação daquela amostra e não haja apenas tão somente uma decisão unilateral quanto à aceitação ou à recusa daquela amostra. Ok? Isso é muito importante que fique consignado. Em relação aos critérios de julgamento, verifique se está havendo a identificação do menor preço por item ou se está havendo a exigência do menor preço global. Menor preço global, você empresário tem que ficar atento que todos os preços dos seus itens, todos os preços internos desse lote tem que ficar igual ou inferior ao máximo admitido pela administração ao final. Ou seja, encerrada a etapa de lances, você está em primeiro lugar, todos os seus itens dentro do lote, o preço tem que ser igual ou inferior ao valor máximo admitido pela administração. E se for por item, o teu preço do item tem que ser igual ou inferior ao preço máximo estabelecido pela administração, ok? Em relação à proposta, reunidas estas exigências, nós passamos agora para as condições de habilitação. A condição de habilitação é o divisor de águas, em quem tem condições de executar e quem não tem condições de executar esse contrato. É muito importante que você verifique, neste procedimento de apresentação dos documentos de habilitação, para se perceber se eles estão de acordo com os artigos 27 ao 31 da Lei 8.666 de 1993. Estes dispositivos dizem respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. Regularidade fiscal, tranquilo, são aquelas permitidas e devidamente exigidas por lei. Quem tiver em débito com o poder público não pode por ele ser contratado e nem receber pelos créditos advindos dessa relação. Isso é constitucional, ok? Então, a regularidade fiscal é um item específico. A habilitação jurídica é outro item específico que diz respeito à condição de existência ou à condição formal do próprio empresário. Qualificação econômico-financeira é a saúde financeira do empresário de acordo com o artigo 31 da Lei 8.666. Tá? É com base nesse dispositivo que se faz-se a exigência de, por exemplo, a existência da comprovação de um capital social ou de um patrimônio líquido efetivamente adstrito até 10% do valor estimado da contratação. Okay? Esse capital
E esse patrimônio líquido, eles não podem exceder a esse limite. No caso das garantias contratuais, que também dizem respeito a essa saúde financeira da empresa, ela não pode ser superior a 10% do valor da contratação, ok? Em relação ao artigo 30 da Lei 8.666, que diz respeito à qualificação técnica da empresa, é de se observar o seguinte: o que significa qualificação técnica? Significa que o contratado é apto, desde que observe as regras daquela contratação, a sua contratação nesta licitação, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem quanto às características, quanto às quantidades e quanto aos prazos, aquele objeto da contratação. Vou te dar um exemplo. Determinado município está contratando 100 unidades de um produto. Ele exigiu atestado de capacidade técnica de quem for participar. Dentro desse atestado de capacidade técnica, pode haver limite de quantitativo? Uma pergunta muito interessante, né? O Tribunal de Contas da União definiu que, dentro desse atestado de capacidade técnica, que se exige a comprovação da aptidão para poder vender para o poder público nesse caso, o Tribunal de Contas da União disse que não pode exceder a 50% do quantitativo que está sendo licitado. Ou seja, se eu tenho ali um atestado que comprove que eu forneci, em tempo e modo oportuno, 50 unidades, que está sendo adquirido 100, eu já estaria atendendo plenamente às condições de habilitação. Se o poder público estiver exigindo mais que 50% desse quantitativo, é interessante que você impugne esse edital. Por quê? Porque essa exigência é uma exigência indevida, ok? É muito importante, pois nós vamos deixar para vocês aqui no nosso material alguns itens que são exigências indevidas e que você pode depois realizar uma leitura complementar, ok? Dentre as quais eu poderia citar aqui agora, vedar somatório de atestado. O Tribunal de Contas da União já disse que isso é uma prática inadequada. Prazo de validade de atestado, não existe. O atestado de capacidade técnica não tem validade. Desde que você esteja atendendo a mesma solução, a mesma tecnologia, ou seja, você está atendendo em características, quantidades e prazos, você está atendendo à legislação vigente. Então, em relação à qualificação técnica, ficar atento em relação aos atestados que são exigidos para a participação na licitação. Mas, professor, como é que eu vou demonstrar o meu inconformismo com aquele edital? É muito importante que você tenha aqui, rapidamente, a seguinte informação. Qual é a maneira de comunicação do terceiro para com a administração? Mediante um ato formal. Então, se nós buscarmos, por exemplo, amparo, lá no artigo 18 e 19 do decreto 5.450 de 2005, a gente vai entender no artigo 18 como é que essa impugnação pode ser feita. Mas eu não quero impugnar o edital, eu quero apenas externar ao pregoeiro uma dúvida e receber uma resposta. Ali no 19, você vai ter acesso especificamente à parte de pedidos de esclarecimentos. E nesses pedidos de esclarecimento, você vai obter a resposta correta do pregoeiro, ou se o pregoeiro não tiver condições de lhe responder, ele vai solicitar a área técnica que responda. Tanto na impugnação quanto no prazo para os pedidos de esclarecimento, tá? Na modalidade de pregão, o pregoeiro deverá fazê-lo em até 24 horas, contados a partir do envio dessa impugnação. E enviarei a impugnação ou o pedido de esclarecimento como? O Tribunal de Contas da União já determinou que seja oportunizado a todos os interessados o envio de um pedido de esclarecimento ou impugnação por e-mail ou mediante requerimento protocolizado no protocolo geral do órgão ou entidade promotor da licitação. Então, o que nós analisamos? O que nós devemos analisar? O objeto? Devemos analisar as condições de apresentação da proposta, devemos analisar, dentre outras, as condições de amostras, devemos analisar minuciosamente as condições de habilitação, e aí, estas condições, anote aí,
Do 27 ao 31 da Lei 8666, nós temos uma relação taxativa daquilo que pode ser exigido em uma licitação. O que nunca deixará de ser exigido, pessoal, é a regularidade fiscal. Mas o máximo que pode ser exigido está do 27 ao 31 da Lei 8666. Se uma exigência não estiver relacionada ou constando do 27 ao 31, esse edital merece ser impugnado para que seja a atenção da administração chamada nesse aspecto, de que está sendo exigido algo que não está previsto na legislação. Ok? Então, vimos objeto, apresentação de proposta, documentação de habilitação, impugnação do edital, pedido de esclarecimento. E agora nós temos que analisar o quê? Se tiver constando previsão de multa, verifique o valor, verifique os percentuais destas multas, porque pode acontecer de existir cláusula de multa em razão de mora e em multa compensatória com igual percentual, o que é vedado pela nossa legislação. A multa de mora tem um valor específico, que significa que ela será feita pro rata dia ao atraso, multa de mora, e a multa compensatória é pela não execução do objeto. Mas, venha comigo. O artigo 28 do Decreto 5.450 estabelece que, em relação à penalidade de multa, ela pode também considerar não só a inexecução contratual, mas se você deixar de assinar o contrato quando convocado, isso significa uma inexecução total, motivo pelo qual você já está podendo sofrer essa multa compensatória e não mais a de mora em relação a esse objeto que você não foi buscar o contrato, você não subscreveu esse contrato. Ou não retirou a nota de empenho, ou também não retirou a ata de registro de preço. Então, recapitulando, objeto, proposta, condições de apresentação da proposta, condições de habilitação, impugnação, pedido de esclarecimento, valores das multas. E observe e fique atento aos prazos dos recursos administrativos. Tá? É muito importante que você, ao participar de uma licitação, na modalidade de pregão, por exemplo, e ali, encerrada a sessão, qualquer licitante pode, de maneira imediata e motivada, manifestar a sua intenção de recorrer. Empresário, fornecedor, se você não manifestar esta intenção de recurso naquele momento, decairá o seu direito de recorrer administrativamente. Manifesta a intenção, dizendo o porquê desse recurso, o porquê dessa intenção de recurso, coloque ali em linhas rasas, em até apertada síntese, qual o motivo que você quer recorrer, porque após isso o pregoeiro irá lhe conceder o prazo de 3 dias para você apresentar as razões de recurso. Professor Túlio, o pregoeiro, ao analisar a minha intenção de recurso, simplesmente a rejeitou. O Tribunal de Contas da União já disse por diversas vezes que o pregoeiro não pode analisar o mérito do recurso ali no ato da intenção. O pregoeiro simplesmente analisa e verifica se há sucumbência, ou seja, se você perdeu, verifica se está apontando ali minimamente o que você vai recorrer. Não é simplesmente quero recorrer. Não, quero recorrer contra isso, isso e isso. Você o fez dentro do prazo. Então, ele só vai analisar os requisitos de admissibilidade do recurso e não o mérito do recurso. Tá? Então, nesse caso, se isso acontecer, cabe uma representação para a autoridade competente ou cabe uma representação perante o Tribunal de Contas respectivo. Ou ainda, você pode acionar o judiciário para fazer valer o seu direito do contraditório e da ampla defesa. E no judiciário, você vai pedir o quê? Só para que seja revista esta fase e que lhe seja oportunizado, ou que lhe seja dada a oportunidade para poder realizar o recurso nesta fase da licitação. Então, em apertada síntese, quando nós falamos de um edital, nós devemos ver estes pontos, nós deixaremos à sua disposição um checklist para que você faça uma verificação em relação a esses pontos que foram comentados. Ok? Eu quero agradecer a sua participação nesta nossa unidade e ficar à sua disposição. Obrigado.